Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Evangelho de Lucas, capítulo 10. Vamos ler até o versículo 9. Sexta-feira a gente estava aqui na igreja com um grupo aí de 42 pessoas. Estávamos juntos aqui das 22 horas de sexta-feira até as 6 horas de sábado. Saímos daqui por volta de 6h30. Creio que foi um tempo abençoado, onde nós nos posicionamos para que a gente entendesse da importância de andarmos em santidade. Foram ministrados 7 estudos relacionados à santidade durante essa noite e essa madrugada. E o Senhor fala aos nossos corações. Tem coisas que são humanas, né? São posicionamentos humanos. E nós, como igreja, se posicionamos para entender de que precisamos de santificação. E a santidade se encontra em Cristo Jesus. Está perto dele. Eu creio que esse mover, ele influencia na gente. Ele influencia porque nós estamos se posicionando, entendendo que Cristo é muito importante, que Cristo é totalmente importante, que Cristo é o centro. Ele representa tudo em nós. Não somos nada sem Ele. Se somos igreja hoje, somos igreja porque o corpo dele foi derramado na cruz do Calvário. Ele foi entregue, esmagado. O seu sangue foi derramado para que nós fôssemos igreja. E esse evangelho continua. E nós sabemos que esse evangelho precisa continuar avançando e prosperando. E a igreja do Senhor, nesse lugar, vai continuar avançando em Cristo. Vamos continuar centralizados em Cristo. Não abrimos mão disso. Não abrimos mão de apontar para as coisas que são eternas. Porque nós estamos chamados a viver uma eternidade com Cristo. Uma eternidade onde não haverá mais ranger de dentes, nem dores. Uma eternidade que estaremos livres da maldade. Uma eternidade que estaremos completos, plenos em Cristo Jesus. O Evangelho de Lucas vai dizer assim: depois disto, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio, como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandália, e a ninguém saudeis pelo caminho. Repete comigo: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Vou continuar no versículo 5. Ao entrardes numa casa, dizei, antes de tudo, paz seja nesta casa. Se houver ali um filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. Se não houver, ela voltará para você. Quando entrardes numa cidade e ali vos receberem, comei do que vos for oferecido. Curai os enfermos que nela houver e anunciai-lhes
a vós outros está próximo o reino de Deus. Repete comigo: curai os enfermos. Está próximo o reino de Deus. Permanecei na mesma casa. Bom, vamos lá então. Deus, obrigado pela tua palavra que foi lida. Que ela fale aos nossos corações nesta manhã. Te pedimos, ó Pai, fala aquilo que tu queres, o que tu tem para cada um de nós. Perdoa as nossas falhas. Todas elas não somos dignos de estarmos na tua presença, mas tu nos amastes. Por isso te pedimos, fala aos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Jesus. A gente sabe que a gente está num projeto, que não é um projeto que a gente faz a primeira vez aqui. A gente está num projeto de evangelismo, né? Nós já fizemos algumas vezes isso aqui e sabemos que esse projeto de evangelismo trouxe almas que continuam aqui com a gente. Ela trouxe alguns que não estão mais aqui, talvez. Outros que nós pregamos, que nós saímos para evangelizar, nem se chegaram até aqui. Mas tem frutos nisso. É claro para mim e para você que não existe eu e você não temos como prever nada. As nossas limitações humanas nos impedem disso. Mas a gente tem certeza de uma coisa. Quando a gente se coloca pronto para fazer algo que é direcionado por Deus, os frutos vão ser gerados. A quantidade de frutos a gente não sabe, mas eles hão de ser gerados. A gente vimos na primeira semana, quando nós estudamos há 2 semanas atrás, nós vimos que o título da palavra era Uma Conquista de 2 em 2. Nós percebemos que ali existia um id de Cristo. Id, o texto vai dizer, versículo 3, nós acabamos de ler agora, id, eis que eu vos envio, Jesus falando. Então tivemos que era uma conquista de 2 e 2. Jesus tinha um objetivo, ele tinha um plano, ele tinha um planejamento. E aquele planejamento era, olha, vocês vão de 2 em 2, alcancem as cidades, alcancem as aldeias, que eu vou dizer para vocês, que eu vou direcionar. E é esse id que vai nos gerar uma conquista. E a estratégia era feita de 2 em 2. E nós conversamos e falamos, olha, é necessário que você forme duplas. Ore para você alcançar casas. É muito importante que a igreja toda esteja inserida nisso. A igreja toda inserida nesse processo. Então, não abra mão de estar inserido nesse processo. Pensa em estratégias, em casas, né? Quarta-feira eu estava aguardando a Beatriz para a gente ir lá para a célula. E quando eu estava aguardando a Beatriz, o Senhor me deu uma direção clara. Ele falou, você precisa chegar nesse rapaz aí. O rapaz que trouxe a Beatriz dela em casa. Eu falei, eu vou falar com ele. Eu nem sei, eu nem conheço ele direito. Eu nem conheço, na verdade. Eu nem conheço. Mas eu vou falar com ele. O não já é certo. Se eu tiver sim, vantagem. Então eu vou falar com ele. Estou disposto a falar com ele. Então não abra mão disso. Não abra mão, pense. Porque nós temos pessoas que necessitam. Nós temos um id de Cristo. Um id que indica para a gente uma conquista na frente. Mas para isso é necessário em nós posicionamento. Essa ideia não pode ficar desprezada. Nós estamos num projeto que envolve a igreja toda. Não envolve uma parcela da igreja. Envolve a igreja toda. Envolve aqueles que chegaram aqui há pouco tempo. Envolve aqueles que estão aqui há mais tempo. Né? Se a gente pegar aqui os que estão aqui há mais tempo, há quase 11 anos atrás, quando eu entrei aqui, eu vejo a Rosilene, vejo o Valmir, vejo a família dele, vejo o Marcos. São as pessoas que estavam aqui há 11 anos atrás. Chegou comigo o seu Orlando e o Fábio também estava aqui há 11 anos atrás. E esse é o pessoal. Eles estão dentro desse barco. Estamos dentro desse id, o projeto da igreja. Assim como tem o Quintanilha, que chegou aqui há um ano e pouquinho, né, Quintanilha? Um ano e pouquinho. Os Quintanilhas chegaram aqui no Papo Jovem, num sábado, pela primeira vez. Estava até conversando com eles na vigília, né? Falando, rapaz, eu lembro o dia que você entrou aqui, primeira vez. Gabriel Quintanilha e o Rafael Quintanilha, no Papo Jovem. Isso envolve todos. Envolve células, envolve ministérios, envolve cada um de nós. O Senhor aqui, ele nomeou 70 pessoas. O Senhor hoje nos nomeia
todos da igreja a participar desse projeto, porque tem uma conquista para a gente. Então, na primeira lição nós estudamos, olha, uma conquista de 2 em 2. Estamos sendo treinados. Essa lição, essas lições e essas palavras estão servindo como treinamento para que a gente consiga se preparar, a gente consiga chegar e se preparar. Na semana passada, nós falamos sobre em busca dos filhos da paz. Né? Nós falamos sobre isso, refletimos em Lucas 10, 5 e 6. Refletimos sobre isso. E hoje nós vamos para a terceira ministração. Lembra que nós falamos semana passada sobre em busca dos filhos? É as pessoas que a gente vai buscar, que a gente vai conversar. É as pessoas que a gente vai tentar, que a gente vai se relacionar com elas, perguntar se a gente consegue lá orar. É essas pessoas que a gente está falando. E hoje nós vamos para uma base para o reino de Deus. Uma base para o reino de Deus é a palavra de hoje. É o que a gente vai tratar hoje. Nós vamos refletir aí primeiro em 3 versos, tá? Nós vamos refletir em 3 versos. O primeiro verso é o verso 4, a parte inicial, capítulo 10 do Evangelho de Lucas, o verso 4, o início, vai dizer assim: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Olha como é que é isso. A instrução de Cristo aí, entende como Cristo vai arquitetando tudo, planejando tudo, é tudo bem planejado. Ele está dizendo, olha, vocês vão de 2 em 2, vocês vão preceder a minha presença. E agora imagina que você vai fazer uma viagem. Pensa uma viagem desse tempo, né? Eu estou assistindo aí The Chosen, talvez pela 4ª vez. Não lembro exatamente como é que é, mas acho que pela 4ª vez. Eu estou ali, acabei a 3ª temporada, novamente. E quando você vê ali nessas caminhadas, você percebeu o que ali? Primeiro, viagem é algo que requer que a gente tenha coisas para levar. Não é isso? Lá em casa, eu entendo muito bem o que é isso. Eu sempre viajei com uma mochila, igual mochila de escola. Sou um mochileiro. Então vai tudo dentro da mochila. Mochila para mim é o suficiente, pastor. Eu não preciso de necessaire, eu só preciso da mochila. Para mim vai tudo ali. Eu preciso da mochila e alguns sacos plásticos de mercado, então é o suficiente para mim. Eu boto a mochila ali. Mas tem gente que vai precisar de uma super mala, né? Aquela mala já toda organizada, tudo separadinho, certinho, no seu espaço. Essa gente se chama a minha esposa. Ela vai levar aqueles negócios, sabe? Então, eu já sei como é que é o esquema ali. Então, por quê? Porque você precisa de algo que você vai ter que sair do seu recinto, da sua localidade natural, e você começa a pensar, eu preciso levar um monte de coisa, porque eu posso precisar disso aqui, daquilo ali, daquele outro, daquele, mas não sei o quê, você vai juntando coisa ali. E você acha que talvez 5 camisas não seja o suficiente, tem que ser 15, tem que ser 20, porque eu quero escolher as camisas, entende como é que é o negócio? É algo mais intenso, né? Agora, então, já pensou você viajar sem nada? Você fala assim, eis que eu vou viajar. E você só leva o seu documento pessoal, ou o seu celular. E cadê a sua roupa? Não preciso, só levo isso. O que você acha disso? Isso vai gerar o que em você? Desconforto. Porque vai ser retirado de você toda aquela estrutura humana. Hoje a gente está falando de viagem. Você vai de São Paulo ao Rio de Janeiro, se você for de avião, 40 minutos. 40 minutos você está ali. Você vai atravessar 400 quilômetros em 40 minutos. Mas agora pensa nesses discípulos aqui, nesses apóstolos e nesses discípulos que estavam diante dessa missão. Eles iam atravessar para outras aldeias, para outras cidades, coisas que não eram coisas simples. Era andar. Ou de cavalo, ou de charrete. Não eram coisas simples. Era andar, andar e andar. Mas espera aí, Jesus chega para ele e fala assim, não levem bolsa, não levem alforge, não levem sandálias. A bolsa aí tem um sentido, tá? Vamos entender esse sentido da bolsa aí, a diferença da bolsa para o alforge. Ó, a bolsa era uma sacola de couro
usada para guardar dinheiro, moedas. A bolsa era isso. Então ele fala assim, ó, não leve bolsa. O que ele disse para você? Não leve dinheiro. Não tem dinheiro na jogada. Continua. Pensa você indo para uma viagem sem dinheiro. Continua. Ele vai dizer assim, o alforge, ele também é uma sacola, só que é uma sacola de provisões, que era utilizada muito por quem? Pelos viajantes, pelos mendigos, pelos filósofos itinerantes que mudavam, onde se levava pão e outros alimentos. Então, olha só, tu tinha uma sacola para levar pão, uma sacola para levar dinheiro. Eu estou levando alimento e dinheiro, mas Jesus fala para ele assim, até lembrei de uma cena agora, que a mãe de João e Tiago prepara um alimento para eles levarem na viagem. Sabe? Mas Jesus está tirando toda a estrutura deles. Está falando assim, ó, vocês não vão levar sacola, nenhuma sacola de dinheiro e também não vão levar nenhuma sacola de alimento. Então, uma viagem sem nenhuma estrutura. Jesus diz para eles, não façam isso. Vá, cumpram a missão, mas não façam isso. Não levem isso ou aquilo, porque não é para levar. O que Jesus está ensinando para eles? Isso são estruturas que são humanas. Humanas. Quando você começa a retirar de você as estruturas que são humanas, o que aumenta em você? A sua dependência de Deus. Criar estruturas humanas, muitas das vezes, nos torna homens e mulheres que andam sem depender de Deus, caminham de forma independente. Mas Jesus está ensinando para eles, olha, vocês não vão levar isso, esqueçam essas estruturas humanas. Eu quero é que vocês não tenham essas estruturas humanas, eu quero que vocês confiem em mim. Vocês vão e confiarão em mim. O alimento vai aparecer a provisão para ele. O dinheiro vai ser provido. Mas você tem que confiar. Jesus está apontando para a confiança nele. Tira tuas estruturas e confia nele. O Senhor nos chama, nesse tempo, para um projeto de evangelização, em que eu e você estaremos envolvidos nisso, nesse ID. E lá na frente, nós veremos com os nossos próprios olhos as nossas conquistas. Mas eu e você precisamos depender de Cristo, só entender isso, confiar nele. A promessa foi inserida, a palavra foi inserida, o projeto está inserido entre nós, mas eu e você precisamos confiar nele, porque é dele que nós dependemos. Não fazemos nada pela nossa capacitação, não fazemos nada porque somos, se garantimos em fazer alguma coisa. O que nós fazemos depende da ação do Espírito Santo de Deus. O que nós fazemos depende de Cristo, mas a nossa função é ide. Dependa de Jesus. O texto está dizendo, olha, não levem bolsa, nem alforge, nem sandálias. Vai só o que está no corpo. Só o que está no corpo. Só a roupa e a sua única sandália. Pensa naquele ambiente. Um lugar de muita poeira. Poeira à vontade. Né? Então você vai andar num lugar que vai ter muita poeira. Mas a confiança desses homens estava em Cristo. Na palavra de Cristo. Onde está a tua confiança? Onde está a tua confiança? Onde está a minha confiança? A minha confiança, então, é quando eu tenho as minhas estruturas, eu estou sob o controle. A tua confiança, então, é quando você está ali resolvendo tudo está de acordo com o que você planejou. Será que essa que é a nossa confiança? Ou a nossa confiança nesse projeto está em Cristo Jesus? Ele nos deu a ordem, Ele nos deu o planejamento, Ele nos deu a orientação. Então, querido, a nossa confiança depende dEle. E o sucesso da nossa conquista está nele.
E o que temos que fazer? Obedecer e cumprir a missão. Amém? Primeiro ponto importante, então, que eu e você precisamos ter em mente é que não precisamos de estruturas humanas para essa missão. Sabe por quê? Isso até envolve o que a gente está conversando, né? Você pode falar assim, os discípulos aqui mais experientes passaram quanto tempo com Jesus? 3 anos, né? O ministério de 3 anos. Os discípulos mais experientes passaram 3 anos, né? A gente não sabe aqui quais estavam participando dessa missão, quais eram. Não está narrado aqui essas pessoas. Mas o que a gente tem ali é que o tempo máximo aí que eles passaram foi de 3 anos. Quer dizer, não era experiência. Experiências, muitas das vezes, nos geram estruturas humanas. Eu não preciso me preparar para isso, porque eu já sou experiente o suficiente, já sou capacitado. Isso não tem nada a ver com o que nós estamos dizendo aqui. Nós estamos dizendo que, independente do teu tempo na igreja, independente do que você já fez aqui, de tempo em tempo, independente você já nasceu no evangelho, não nasceu no evangelho, independente de qualquer coisa, essa missão é para cada um de nós, porque muitas das vezes a gente tem assim muito tempo de igreja, a gente se torna na verdade religiosos. E a gente começa a acreditar em nós. Nós já conhecemos tudo que está aqui. Nós sabemos tudo. E isso nos tira a dependência do Altíssimo. A dependência de Cristo. Se tenhamos um mês de evangelho, tenhamos 20 anos de evangelho, 50 anos, isso não importa. Importa é que tenhamos a dependência de Cristo e importa que também estejamos dispostos a cumprir isso. A cumprir esse ID e essa missão. Então, a nossa confiança não está em estruturas humanas. Versículo 7 vai dizer assim: permanecei na mesma casa. Versículo 7 está dizendo então, permanecei na mesma casa. Pensa agora comigo, gente. Vamos com calma e vamos entender isso. A gente está falando de dias, né? Jesus chama eles por um tempo, dizendo para eles, vocês vão na minha frente, precedessem em cada cidade e lugar. Olha o versículo 1. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2, para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. Quer dizer, que fossem à frente, que chegassem primeiro. Jesus já sabia onde ele iria, só que esses discípulos, esses 70, eles tinham que caminhar e onde eles parassem, ali eles deveriam permanecer. Até Jesus chegar lá, não era 40 minutos não, eram dias. A permanência ali estabelece uma base para o reino de Deus. Quer dizer, então, que essa missão, ela vai exigir um tempo. Ela exige um tempo, essa missão. Porque eles tinham que permanecer, chegar na frente, pergunta lá, reconhecer quem são os filhos da paz, permanecer um tempo ali e eles iam aguardar Jesus, e isso então exige um tempo. Nós temos uma missão que vai levar 5 semanas. 5 semanas. Nessas 5 semanas, nós vamos caminhar até a casa dessas pessoas. E você pode me perguntar assim, olha, mas eu vou ter que ficar nessa casa? Não, esse não é o objetivo. Aí a gente precisa contextualizar as coisas, né? Ninguém vai aqui morar na casa de uma pessoa 5 semanas. Né? Não é permanecer desse jeito. Não é permanecer fisicamente. Não é permanecer fisicamente. Mas o interessante é que você entenda que você espiritualmente permanece naquela casa 5 semanas. Como assim? Você precisa orar por essa pessoa. Você precisa colocar essa pessoa diante de Deus. Você precisa colocar a família dessa pessoa diante de Deus.
Você precisa ter um propósito no teu coração. E esse propósito leva tempo. É necessário que você então entenda que você precisa ministrar sobre a vida daquela pessoa e você precisa orar por aquela pessoa, colocar aquela família diante de Deus, porque ali vai ser colocado uma base para o reino de Deus. Não é uma estrutura física. Esse era o maior problema dos judeus em não aceitar Cristo. Eles entendiam que Cristo ia montar uma base física, uma base dele, física, de reino, reino físico, reino material. Jesus vai dizer, é chegado o reino de Deus, está próximo o reino de Deus. Ele vai falar no versículo 9. Então é necessário que a gente entenda que o reino de Deus é um reinado que vai além de um estado físico. Ele é um reinado que é um reinado espiritual, que é no teu e no meu coração. Jesus fala na oração do Pai Nosso, que venha a nós o vosso reino. É um reino espiritual. A gente canta canções que mostram isso. Reina em mim com o teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor. É um reino implantado no coração. Um reino implantado num coração que muda a sua forma de pensar, que muda a sua forma de agir. E Cristo tem a intenção de que esse reino seja expandido. Mas para que esse reino seja expandido, eu e você precisamos ser instrumentos de Deus nas mãos dele para que o reino de Cristo alcance outros corações. Rei do meu coração, um rei, um reino, tem rei e tem súditos. Cristo é o rei, nós somos os súditos, os servos. Nosso coração é moldado por ele. Cristo deseja alcançar outras pessoas que necessitam da presença do Senhor Jesus. Entenda então que essa é uma missão contínua, que vai levar um tempo, não vai ser de um dia, que é necessário que você traga a existência no mundo espiritual. Ore por aquela pessoa que você vai ministrar a palavra. Ore por ela intensamente, ore na sua casa, ore esse período todo, jejue por ela, porque é desse jeito que nós vamos conseguir conquistar. Aí, Cristo faz o papel dele. O importante é que eu e você sejamos canal do fluir de Deus. Esses homens, eles acreditaram, eles confiaram nessa missão. Eles confiaram nessa missão. Isso é impressionante como isso é real. A Bíblia é muito linda por causa disso, né? As pessoas viveram com Cristo, elas confiaram nessa missão. Eles foram, executaram essa missão e eles trouxeram frutos, que você vai ver lá na frente. No próprio capítulo 10. Então, bastou a eles confiar e executar a missão, obedecer, executar, conquista veio. Então, cabe a mim e você entendermos que vai ser estabelecida nas casas que estaremos indo uma base para o reino de Deus, para que Cristo ali entre. Onde Cristo entra, existe mudança. Se eu pensar aqui, há 10 anos atrás, eu vi que Cristo já mudou muitas coisas. Ele ainda tem muita coisa para mudar. Se você pensar em você, nos teus pensamentos, nas tuas ações, você vai ver como Cristo vai te mudando, como Ele vai te moldando, porque é isso, onde Cristo está e existe mudança. Cristo entra em terrenos, em corações que são desertos, corações que não sai nada, que é seco, que não tem nada, almas que são corações duros. Ele entra ali, ele trabalha, ele irriga aquele terreno, ele vai transformando aquela vida, transforma vidas, transforma famílias, transforma bairros, porque Cristo é isso. Onde o reino dele chega, nesse lugar existe mudança. Onde o reino de Deus está, existe transformação. É isso, querido. E quantas pessoas precisam ser transformadas pela ação do Espírito Santo de Deus? Creia nisso e cumpra essa missão. Segundo ponto, então, vai dizer que a missão
exige um tempo. E nós estamos vivendo esse tempo. Terceiro, o texto vai dizer assim, versículo 9: curai os enfermos que nela houver, e anunciai-lhes, a vós outros está próximo o reino de Deus. Jesus tem a missão ali, ele está dizendo, olha, a primeira coisa que eu preciso fazer então, vá na casa, busque esses filhos da paz. Se houver ali um filho da paz, entra lá, permanece nessa casa. E aí ele fecha dizendo assim, olha, vocês têm uma missão nessa casa aí, curai os enfermos. Fala para eles, está próximo o reino de Deus. Percebe o que é o anúncio da paz? O anúncio da paz é esse daí. Você vai, primeiro, pregar as boas novas. Pregar o evangelho. Né? O texto está muito claro. Você vai ali trazer o reino de Deus. Um reino de amor, um reino de justiça. O reinado de Deus sobre vidas que necessitam desse reinado. E a missão continua dizendo, olha, vai, cura os enfermos, né? Anuncia a paz, prega o evangelho para todos que estiverem naquela casa. Enquanto permanecerem ali, curem os enfermos, declarem, proclamem a chegada do reino de Deus naquela casa. Implantem ali o governo do Senhor. Você entendeu a sua missão? Não sei se você consegue ainda entender essa dimensão. Mas a gente estava conversando, não sei aonde que a gente estava conversando, foi quarta-feira na célula? Eu acho que foi quarta-feira. A gente estava conversando sobre as vidas que foram alcançadas nesses últimos projetos que nós fizemos. A gente estava conversando, foi quarta, não foi? A gente estava conversando como pessoas ali foram mudadas. Aí entrou um rapaz ali que assiste a nossa célula, que está sempre lá, né? Ele é assíduo na nossa célula. Ele é uma pessoa que não falta. Mas ele vai em breve dar passos, né? Pela fé, eu acredito que em breve ele dará outros passos. Ele vai sentar aqui do nosso lado aqui. Isso está faltando. E esse passo vai chegar, esse momento. E eu percebi ali que houve uma hora que as nossas estruturas, tudo que estava planejado ali, a Bianca tinha um planejamento, ela até planejou fazer uma dinâmica, né, no posterior ali ao estudo. E interessante que aquela estrutura que foi gerada por nós, como humanos organizados, de forma a executar as coisas de Deus certa, a fazer as coisas bem planejadas, organizadas, daqui a pouco toda essa estrutura caiu. Sabe por quê? Porque o rapaz começou a contar um testemunho da vida dele. E ele ficou falando pelo menos ali uns 40 minutos. Ele se desabafou. Ele falou, sabe? E eu fiquei pensando, como as pessoas precisam de Cristo. Ele ficou falando, depois nós oramos pela vida dele. Essas estruturas que nós tínhamos de organização, elas foram quebradas, mas foram necessárias, porque aquela alma estava sendo tratada, aquela alma estava sendo curada. O Senhor Jesus estava falando naquele coração, o Senhor Jesus estava ensinando aquele coração como ele deveria se comportar. O Senhor Jesus estava, enquanto ele falava, ele era tratado, ele era sarado, ele era curado, sabe? E é isso que o Senhor Jesus faz, porque é o estabelecimento do reino de Deus. Quando o reino de Deus é estabelecido em um coração, nós somos transformados, não adianta, para o seu passado. Você vai ver, estavam falando sexta-feira de santidade, o tempo todo falando de santidade. O Senhor Jesus nos santifica, Ele vai nos santificando dia após dia. E percebe isso em mim e você, quando você anda, você anda
dando a permissão para Cristo. Fala, Senhor, me ajuda, eu preciso ser tratado, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. Quando você vai começar a ter esse relacionamento com Cristo, Cristo vai te modificando, Ele vai modificando a tua vida, Ele modifica o teu comportamento, Ele modifica as tuas ações, a tua mente. Você começa a se incomodar com coisas que você fazia antigamente, porque o Espírito Santo fala contigo e diz que você está caminhando no caminho errado, acerta esse caminho, acerta a direção. E é esse Jesus que também é capaz de transformar todos aqueles que estão lá fora, que necessitam da presença de Cristo, que necessitam ser transformados. Cabe a mim e você semear nessas vidas. E quando eu e você nos colocamos dispostos a entrar nesse projeto, a gente está entendendo, nós vamos alcançar vidas. Aqui tinham 70 pessoas, dupla. 70 dividido por 2, 35. 35 casas, pelo menos, foram alcançadas. 35 casas, pelo menos, foram alcançadas. Nesse auditório, a gente tem aqui próximo de 90 pessoas. Se 90 pessoas se dispuserem a fazer isso, a gente está dizendo que 45 casas serão alcançadas. Anunciaremos a paz que excede todo o entendimento, que é a paz de Cristo. Curaremos enfermos, traremos libertação, porque é assim que nós vamos seguir. E isso não vai ser feito porque eu sou bom nisso aí, não, porque eu entendo a minha posição em Cristo, e a nossa posição em Cristo é uma posição de humildade, porque é Ele que nos sustenta, é Ele que faz a obra, só cabe a nós cumprir essa missão. A única coisa que é exigido a mim e você é se disponibilizar, é sermos canal do fluir de Deus. Amém? Terceiro ponto, então, anuncie a paz, prega o evangelho e cure os enfermos. Que Deus te use nesse tempo. Coloca isso diante de Deus de verdade. Pensa nisso. Coloque isso diante de Deus. Pense em pessoas que podem ser atingidas. Pense. Pense em pessoas que podem ser alcançadas. Tem gente para isso. Não meça esforços. E pense, porque eu creio que Deus fará grandes coisas, porque Ele é fiel para completar a boa obra que Ele começou nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Vamos orar? Deus, te agradecemos por esta manhã. Te agradecemos por tudo que Tu fazes por nós. Te pedimos agora corações sensíveis à Tua voz. Que estejamos pensando nessas últimas semanas em pessoas que podem ser alcançadas. Ajuda-nos a entendermos isso. Nos mostra as pessoas certas, nos lugares certos. Deus, em nome de Jesus que eu oro. E te agradeço por tudo. Amém, Jesus.